Olá, começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. No dia 2/6 de 2020, eu tive aula de Direito Penal 2 e quero compartilhar um pouco com vocês o que eu aprendi, minhas anotações. Hoje eu vou ler um pouco mais, hoje já não é mais o dia 2, mas tenho certeza que vai ajudar a mim e a você também, tá bom? Nós falamos sobre efeitos extrapenais da condenação diante da reforma do projeto crime que houve recentemente. Efeitos penais. Os efeitos se dividem em principais e secundários. Então, os efeitos já se dividem em duas formas, tá? Os efeitos penais, ou seja, depois de uma condenação, o que acontece? Ainda acontece duas coisas, principal e secundário. Principais, que são as penas PPL, PRD e multa, né? O PPL, pena privativa de liberdade. O PRD, pena restritiva de direito. E multa, tá bom? Execução da pena, né? Então as primárias são a própria execução da pena, tá? Que é reclusão, detenção, sistemas e regimes prisionais. Essa daí então é o efeito penal primário, tá? A própria execução da pena, se ele vai para o PPL ou qualquer outro meio aí, sendo a sua condenação. Já o secundário vai tratar também das suas antecedência, reincidência, substituição de pena, né, do PPL para um PRD, né, que ele vai subindo gradativamente, o próprio sursis, ou um livramento condicional. Já falei aqui com vocês sobre o livramento condicional. Efeitos extragenéricos que estão previstos no artigo 91 e 92 do Código Penal. Artigo 91 do Código Penal são efeitos automáticos. Olha só, o juiz não precisa escrever, não vai estar nada escrito, porque é automático. Que não precisam estar determinados de forma expressa na sentença condenatória. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Já é tácito. É certo, foi condenado, vai ter que indenizar. Apenas em sentenças de cunho condenatório, tá bom? Foi condenado, já é claro, vai ter que indenizar aí o dano que causou. Não afastando o direito de pleitear reparação de cunho exclusivamente civil, tá? Ou seja, mesmo que não houve algum cunho civil, aqui no penal vai ter que cumprir a sua obrigação. B. Produto do crime, qualquer bem que o valor constitua proveito, porque o valor tem um proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, vai ter medidas assecuratórias, olha só, que é um arresto, o sequestro, a hipoteca, com o objetivo de evitar perdas de bens e valores obtidos com a prática criminosa, para que se garantam os efeitos da condenação por reparação de danos. Então, se houve algum bem desse crime que auferiu nesse crime, né? Isso daí pode gerar até hipoteca, vai ser sequestrado pelo próprio Estado para se garantir o item A, que é a reparação de danos. Lá no artigo 133 do Código Penal vai falar assim, ó, transitado em julgado a sentença condenatória do juiz, de ofício ou requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda de bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado, tá bom? Então vai até leilão, tudo isso para sanar o seu item A aí, tá bom? Que seria a reparação de danos. 2. Perda em favor da União. Então, uma vez agora que eu tenho os bens, foi a leilão e tudo, você perdeu em favor da União. Ressalva o direito do lesado se for um terceiro, né? De boa fé, exemplo. Nesse exemplo aqui, o agente roubou um carro de alguém, né? Furtou na noite, fez a prática do crime, foi preso na prática do crime. Com esse carro, o carro vai à apreensão. Só que esse carro é de um terceiro de boa fé, ele não tinha nada em relação com isso. Esse bem sim, não vai a leilão, porque ele é de terceiro de boa fé, tá bom? Muita atenção nisso. Então, o produto, o bem, aí tem que ser realmente do crime, tá bom? E aí sim, ele vai ser, a União vai poder tomar ele de volta, tomar ele para a União para poder fazer a reparação de danos, por exemplo. Por exemplo, tem outras coisas. Os objetos confiscados em favor da União e que por serem instrumentos do crime deverão ser inutilizados. Os objetos apreendidos via controle aduaneiro ou fiscal ou dados em dação de pagamento ou que tenham sido abandonados poderão ser enviados a museus, olha só, e ser de interesse de valor histórico, cultural ou histórico. Então, dependendo do bem, pode ir até para museu de valor cultural ou histórico, tá? O produto do crime ou qualquer bem, o valor que constitua proveito oferido pelo agente
com a prática do fato criminoso, olha só, 2 subitens, disposto lá no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos ao museu criminal. Tá escrito na lei para onde vai, tá bom? O artigo 124A diz o seguinte: na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens relevantes ao valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos, tá bom? Museus públicos podem aí também receber esses bens aí que foram produtos do crime, tá? E aí nós vamos cair no confisco alargado, tá? Previsto lá no Código 21 do Código Penal. Olha só, artigo 91 do Código Penal. Na hipótese de condenação por infrações das quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, olha só, poderá ser decretada a perda, como um produto ou proveito do crime, de bens correspondentes justamente entre a diferença do patrimônio do condenado que seja compatível com o seu rendimento. Então, na condenação, mais de 6 anos, recluso, ainda o juiz vai poder oferir se o seu patrimônio, de acordo com sua renda, está ok. Se não estiver ok, a diferença aí pode ser sequestrada pela União, tá bom? Tudo isso para auferir e atender a legislação aqui prevista, tá? Efeitos extrapenais específicos, lá no artigo 92. Código Penal necessita de expressa declaração na sentença condenatória. Então, enquanto era automático, no artigo 91, no artigo 92 não é automático, vai ter que estar expresso pelo juiz. Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, tá bom? Efeito de condenação de leis especiais, perda de cargos, pode acontecer. Então o juiz vai lá e determina, vai perder o cargo, tá bom? E aí reza algumas coisas que na perca de cargo ele pode ganhar, ele pode ficar o dobro da sua própria condenação sem ter cargo público, por exemplo. Ele foi condenado a 10 anos de prisão e perca do cargo público. Ele vai ter que ficar 20 anos fora de cargos públicos, porque é o dobro, tá bom? Olha só o tamanho da penalidade. Lei de tortura é automático, tá bom? Lá no artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.455 de 97. Já a Lei de Organização Criminosa também é feito automático. Artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.850 de 2013. Agora, preconceito racial que é o mais vimos nessa época. Mês 6 de 2020, está acontecendo um manifesto de racismo no mundo inteiro, né? Houve uma morte de uma pessoa, o Floyd, lá nos Estados Unidos, por um policial, né? De uma forma assustadora, né? Deplorante também. Em seguida, aqui no Brasil, houve uma morte de uma criança de 5 anos, que é o Miguel, olha só. Então, tudo isso está envolvendo aí questões de racismo, só que racismo, os efeitos não são automáticos, né? O juiz tem que expressar algumas coisas aí. Então, preconceito racial não tem algumas coisas de efeito, o efeito não é automático. Artigo 16 e 18 da Lei 7.716, lá de 89. Olha só, essas leis aí precisam ser revistas, né? 89, nós estamos em 2020 e ainda se fala sobre racismo. Lei de lavagem de capitais, não automático. Artigo 7º, Lei 9.613/98. Lei de abuso de autoridade, inserida também no ECA, tá bom? A lei, artigo 4º da Lei 13.869 de 2019, e lá no ECA, no artigo 227A do ECA, se trata aí sobre abuso de autoridade. Então esses são os efeitos extrapenais da condenação, já com a nova reforma do pacote anticrime. Fico por aqui e até mais.